Olá, seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. E de já estamos retornando à nossa 13ª aula, aula de número 13. Na aula passada nós falamos sobre a doutrina da inerrância bíblica, Eu convido você para que possa estar acessando essa aula de número 12, E de lá está refletindo sobre esse conteúdo da inerrância e da infalibilidade, onde que a gente trabalhou, pensou sobre vários conteúdos no decorrer da história do livro sagrado, e pensando com grandes homens sobre o conceito de inerrância, principalmente o Congresso de Chicago em 1978, que teve uma importância muito boa na sua declaração acerca da inerrância. Então, a gente retrata um pouco sobre a questão dos autógrafos e dos apógrafos. Os autógrafos são os escritos originais que nós não temos mais hoje, E os apógrafos, que são a cópia das cópias dos originais, a cópia dos manuscritos. E eu convido você para se inscrever no nosso canal Teologia Aprenda Mais e também deixe o seu like aí, compartilhe os nossos vídeos e esteja refletindo conosco acerca da bibliologia, a doutrina das escrituras. Não está sendo, a gente está fazendo aqui procurando ter uma visão panorâmica do todo. Eu sei que o conteúdo é muito mais profundo, A gente trabalha a manuscritologia, trabalha toda a estrutura canônica, trabalha a questão, mas está uma síntese acerca da bibliologia aqui para a gente pensar um pouco, e você possa estar acessando o nosso vídeo e divulgando também o nosso canal Teologia Aprenda Mais. Então, hoje a disciplina que eu quero trabalhar, hoje a questão do conteúdo da doutrina dentro dessa 13ª aula, dessa aula de número 13, na parte 13 da bibliologia, é sobre a revelação bíblica, a revelação bíblica, Então a gente vai dar uma definição etimológica, e também uma definição teológica e doutrinal, Então, vamos colocar a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada nos apresenta dois modos pelo qual Deus tem se revelado às suas criaturas terrenas, Então temos duas revelações: a revelação geral, a revelação geral chamada também revelação natural, e a revelação especial, É isso que vamos estar analisando, sobre essa questão. A revelação geral consiste em Deus se fazer conhecido através da criação do universo, da história da humanidade e da história ou então da natureza humana, Então, repetindo, na revelação geral, Deus se faz conhecido, ou Deus se revela, através da criação do universo, da história da humanidade e da natureza humana, Isso se trata da revelação geral das Escrituras, Então, o veículo principal na revelação geral é o universo, a criação do universo. E colocando o seguinte, dentro da revelação geral, dentro da revelação natural, o objetivo é apresentar um Deus criador, provar a existência de um criador do universo, provar a existência de um criador do universo. Então o objetivo da revelação geral é isso, da revelação natural é isso, provar a existência de um criador, de um Deus glorioso, de um Deus criador. E tomando as palavras de São Tomás de Aquino, quando diz o universo, a criação está cheia das impressões digitais de Deus, Então isso se trata da revelação geral. Também a gente tem que ter um conceito que a gente pode dizer o seguinte, Para tudo a gente pode dizer que existe um Criador, um Criador. Então vamos colocar o seguinte, para tudo a gente dizer o seguinte, a gente colocar o seguinte, que
que dizer que existe um Criador no universo, alguém que criou e que sustenta, isso é científico, né? Agora, dizer quem é esse Criador, isso é religioso e teológico. Mas, de fato, nós sabemos que existe um Criador por trás do universo, dessa beleza da criação, dessa beleza da humanidade ou da obra-prima da sua criação. Então o universo está aí como essa grande tela, né, como essa grande obra de arte de Deus. Mas a grande criação de Deus é a coroa da criação, que é o homem, que foi feita à imagem e semelhança de Deus, né? Essa que é a coroa da criação. Então, nós temos a segunda revelação, que é a revelação especial. A revelação especial é o desvendamento que Deus faz de si mesmo de modo imediato e sobrenatural, tendo esta revelação duplo sentido. A Bíblia, a palavra escrita, e Cristo, a palavra viva, né? A gente pode até citar João, capítulo 1, versículo 1, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, é a palavra, o verbo é a palavra, né? Então, dentro da revelação aqui, ela tem um duplo sentido na revelação especial. A palavra, a Bíblia é a palavra escrita, né? A gente pode citar Romanos 15:4, você pode estar abrindo aí na sua Bíblia, né? E outra coisa também que a gente pode colocar também, eu quero dar um significado também sobre essa questão de revelação. O significado bíblico de revelação é descobrir. Revelação significa descobrir. A palavra grega apocalipse, né, que significa descobrir, despir, tornar a verdade conhecida, né? Ora, Deus é Espírito. Isso está registrado em João capítulo 4, versículo 24. Por isso, é imperceptível ao sentido físico. Todavia, ele pode ser conhecido pela revelação que faz de si mesmo aos homens, né? Então, a clareza da Bíblia. Quem se põe a ler as profecias de Nostradamus, né, o Nostradamus, se depara com um emaranhado de palavras, frases e orações sem quaisquer conexo. Na obra desse falso profeta, qualquer interpretação é possível. Eis porque os charlatões, né, aproveitando-se da ingenuidade das gentes crédulas, né, joga com aqueles versos, afirmando que Nostradamus é sempre atual, né? E o que é clareza, qualidade do que é claro, inteligível e perfeitamente compreensível. A clareza é conhecida tanto como é a perspicuidade, né? Então, a definição teológica, né? A clareza da Bíblia é uma das suas principais características, através da qual se torna ela plenamente inteligível, né, ao que se dispõe a examiná-la como um coração reto, humilde e predisposto a aceitá-la como uma inspirada, infalível e inerrante palavra de Deus, tendo o conceito teológico de revelação, né? O testemunho da Bíblia quanto à sua clareza. Na Sagrada Escritura deparamos-nos com muitos testemunhos acerca da sua clareza. No Salmo 19 lemos: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, né? O Salmo 19, versículo número 7, né? O Salmo 19, versículo 7. Então, dentro de uma clareza acerca da revelação, a supremacia da Bíblia em matéria de fé e de prática. A autoridade da Bíblia não provém da capacidade de seus autores humanos, mas do caráter de seu autor. Foi o que afirmou John Blanchard, né? E se a autoridade da Bíblia é absoluta, como haveremos nós de questioná-la? Se a nossa autoridade é limitada, a da Bíblia não conhece limites. É suprema em matéria de fé e de prática. E, por conseguinte, que nenhum órgão eclesiástico desafie o que nos alegaram os profetas hebreus e os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. E a completude da Bíblia, né? Há duas verdades quanto à Escritura Sagrada que anda de mãos dadas, sua autoridade e completude. É impossível dissociá-las, né? A primeira é a palavra final em matéria de fé e prática. A segunda não admite quaisquer autoridade que contraria a Bíblia, quer
diminuindo-lhe a revelação, que acrescentando outros dados além daquele que nos for apresentado pelo Senhor através da inspiração do Espírito Santo, né? A definição teológica assim vamos colocar de Vanny Gruden, né, define a completude da Sagrada Escritura. A Bíblia contém todas as palavras divinas que Deus quis dar ao seu povo em cada estágio da história da redenção, e que hoje contém todas as palavras de Deus e que precisamos para salvação, para que, de maneira perfeita, nele possamos confiar e a Ele obedecer. A Bíblia, pois, não necessita de quaisquer acréscimo, ela é completa em si mesma. Os pentecostais devemos estar atentos a esse artigo de fé e jamais permitir que o dom da profecia, por exemplo, seja exercido de maneira abusiva por alguém que já não aceita ser usado pelo Espírito Santo. Presume-se muito superior ao Consolador. Aos Coríntios, deixa Paulo uma exortação muito oportuna. Afirma o apóstolo que se alguém busca arrogar-se como profecia, ou como profeta, ou espiritual, deve saber que as coisas escritas por ele são mandamentos do Senhor. São mandamentos do Senhor. Como interpretar as Escrituras? Em seu excelente livro, Cristianismo em Crise, utilizando a palavra em inglês, mostra como se deve interpretar a Sagrada Escritura, fugindo aos extremos da interpretação alegórica e de origem, e não se detendo naqueles que tudo procura interpretar de forma literal. Mostra Han Nagreve, que a Bíblia tem de ser interpretada com muito equilíbrio e precisão, Fazendo um acróstico da palavra, traduzida por Luzi em português, dá-nos ele uma perfeita síntese da verdade ou da verdadeira hermenêutica. Então nós temos a interpretação literal. Na interpretação literal nós temos a iluminação do Espírito Santo, Nós temos os princípios gramaticais da Bíblia como interpretação. Nós temos o contexto histórico, a lei do contexto, Temos também o ensino teológico. E outra coisa, a simetria bíblica, o arranjo, que ela tem de equilíbrio lógico e etc. E uma das coisas é o seguinte: o método por excelência da Reforma Protestante é o método histórico-gramatical, Então devemos ler a Bíblia no seu contexto, à luz do contexto, devemos interpretar a Bíblia literalmente, dentro da sua gramática, devemos procurar entender qual a intenção do autor bíblico, o autor original, o seu leitor original, e por isso devemos ter uma chave hermenêutica correta para que possamos ter uma boa interpretação. Mas o método correto de interpretação por excelência da Reforma Protestante é o método histórico, é o método histórico-gramatical. Mas da teologia liberal, dos modernistas, dos teólogos progressistas, daqueles que não têm a Bíblia como a palavra de Deus, mas somente a contém, é o chamado método histórico, é o método histórico crítico. Vamos lá. Da teologia liberal, o método é o método histórico crítico de interpretação. É como um bisturi, Não valoriza, não tem a Bíblia como a palavra de Deus, trata a Bíblia como qualquer outro livro de literatura e de história, qualquer outra obra, mas não tem como palavra de Deus. Então, dentro da interpretação literal, devemos interpretar a Bíblia de modo natural, levando em consideração o que as palavras em si realmente significam. Quando nos deparamos com uma parábola ou com uma metáfora, interpretemo-las de acordo com o método metafórico. Se o Senhor Jesus, pois, afirma que é a porta, não devemos imaginar madeira, dobradiça ou trancas, mas se ele declarar se o Filho de Deus, por que buscar nessa passagem alguma alegoria? O mesmo princípio tem de ser aplicado aos demais textos da Escritura. Então é por isso que devemos ler a Bíblia no seu contexto, analisar a intenção do autor, analisar também as questões metafóricas, hipérboles, as figuras de linguagem,
e analisar dentro dessa leitura correta na interpretação. A iluminação espiritual. Se acreditarmos de fato ser o Espírito Santo, o inspirador da palavra de Deus, é mistério crer que na literatura e interpretação da Bíblia podemos contar com sua iluminação. Isso é muito importante. Devemos ter orientação e iluminação do Espírito Santo quanto à leitura. O princípio gramatical. Na interpretação da Bíblia, levemos em consideração que foi ela escrita de conformidade com as regras gramaticais. Logo, deve ser interpretada também segundo as mesmas regras. Eis porque é de suma importância ao leitor das Escrituras conhecer as regras básicas da gramática e da sintaxe. É muito importante. O contexto histórico. Não nos esqueçamos de que a Bíblia foi escrita no contexto histórico-cultural específico. Significa isso que deve ela ser interpretada tendo em conta esse mesmo contexto. Eis porque é mistério que entendamos como viviam os judeus dos tempos bíblicos, suas casas, roupas, profissões, relações sociais, culto e etc. Temos hoje não poucos manuais que nos auxiliam nessa grande tarefa. Então temos que fazer todo esse análise no contexto histórico, cultural específico ao qual viviam os escritores bíblicos. É por isso que fomos analisar nessa questão no sentido linguístico da palavra, no sentido linguístico está longe de nós. Por quê? Originalmente a Bíblia não foi escrita para nós ocidentais brasileiros que falamos a língua portuguesa. Originalmente a Bíblia foi escrita em hebraico para o Antigo Testamento e algumas porções em aramaico, e em grego, o grego koiné para o Novo Testamento. Então, originalmente, a Bíblia não foi escrita para nós. Nós temos esse distanciamento linguístico. E outra questão também, nós temos um grande distanciamento também para nós ocidentais, o distanciamento histórico, cultural, geográfico, até porque eles viveram em outra geografia, em outra cultura, em outra história, em outro mundo. Até suas casas, roupa, profissões, vidas sociais, vida política totalmente diferente da nossa que vivemos no terceiro milênio, no século XXI. É por isso que devemos fazer uma leitura no contexto histórico, gramatical, no contexto cultural, no contexto específico da época, e ter essa chave hermenêutica à luz do seu próprio contexto que devemos fazer. O ensino teológico. Embora possamos examinar livremente a Bíblia Sagrada, não podemos descurar o trabalho dos mestres e dos que se afadigam na interpretação da palavra de Deus. Afinal de contas, os mestres foram nos dados por Cristo, a fim de que nos aperfeiçoe no conhecimento divino. Está registrado os mestres lá de Efésios capítulo 4, versículo 11, Deus deu um para apóstolos, Deus deu um para profetas, Deus deu um para evangelistas, pastores e doutores, Vamos colocar um exemplo que muito é conhecido, o eunuco etíope, apesar de ler regularmente a Bíblia, como depreendemos no texto de Atos, só veio a entender o caminho da salvação quando Filipe, sentando-se ao seu lado, pôs-se a falar-lhe de Jesus Cristo. Filipe, o hermeneuta, ele foi falar acerca de Jesus Cristo, Filho de Deus, para o eunuco, que estava lendo, mas não estava entendendo. Por conseguinte, o ensino teológico é imprescindível na interpretação das Sagradas Escrituras. É bom termos pessoas preparadas, hermeneutas, que conhecem a Bíblia, que sabem manusear bem a palavra de Deus. Agora, a questão da simetria da Bíblia. O mais forte dos princípios da hermenêutica sagrada é que a Bíblia interpreta a si mesma. É uma regra áurea da Reforma Protestante. A Bíblia interpreta-se a si mesma, e por isso não podemos, sobre hipótese alguma, fazer doutrina a partir de passagens isoladas, pois devem estas se harmonizar com o todo. Aí está a simetria. É justamente a harmonia resultante entre as partes e o todo, escrita no período de 16 séculos, por 40 autores das mais variadas ocupações. A simetria da Bíblia é absoluta, portanto, ela não entra em contradição consigo mesma.
desde que interpretada de conformidade com as regras da hermenêutica, Quando fala dos 40 escritores da Bíblia Sagrada, né, nós possamos analisar a Bíblia Sagrada no sentido dos autores. Os autores, né, tiveram harmonia da Bíblia, né, coesão. Os autores tiveram profissões diferentes, uns eram pescadores, outros eram boiadeiros, outros eram profetas, outros eram estadistas, outros eram legisladores, né, escritores, teólogos, historiadores, mas todos foram supervisionados, levados na coesão, né, na harmonia do Espírito Santo para produzir a biblioteca divina, né, os livros sagrados ao qual temos hoje, que é a nossa Bíblia, as Escrituras Sagradas ao qual temos como a Palavra de Deus, autoridade final, como regra de fé e de prática. E uma das coisas eu quero falar o seguinte: para os protestantes, a Bíblia é a mãe da igreja. A igreja só existe a partir da Bíblia. Para a igreja católica apostólica romana, que é mãe da Bíblia, a igreja, né? Então, para a igreja apostólica romana, fala a igreja é mãe da Bíblia. A Bíblia só existe por causa da igreja. Nós não concordamos dentro do texto. Então, a igreja só existe por causa da Bíblia, né? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E já eu te agradeço mais uma vez pela oportunidade que você me dá para pensarmos junto a respeito da bibliologia, esse referencial. E nessa aula de hoje nós tratamos sobre revelação bíblica, né? Então eu convido você para que possa estar adentrando, né, no nosso canal Teologia Aprenda Mais, que você possa se inscrever no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade de estar pensando e você possa estar refletindo nos demais vídeos. Obrigado.